Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, saiba que estamos recebendo a vereadora Lorene, do PPS, né, vereadora? E será que todo mundo sabe que abuso sexual é crime? Acho que sabe, né? Só que nem todo mundo sabe exatamente o que configura e o que fazer. E tem um projeto que pretende dar uma mudança nessa situação dos bares e padarias e locais comerciais, né? Exatamente. Eu tô com um projeto que a gente protocolou para tipificar, esclarecer e tornar público e divulgar mais amplamente a questão do crime de abuso sexual, né? Que não tem a ver com a importunação, né? Não é aquela outra palavra, assédio. Não é assédio, tem uma diferença na legislação, porque o assédio ele tem a ver necessariamente com relações de poder e hierarquia de trabalho. Então a gente está falando de abuso, e o abuso ele se configura já pela simples oportunação, né? Da mulher nos espaços públicos como um todo, mas que a gente sabe que em bares, baladas, em ambientes em que há uma compreensão equivocadíssima da sociedade, dos homens em geral, de que as mulheres estão ali para serem tocadas, para serem, enfim, incomodadas, falando elogios que os homens acham que são elogios e que pra gente não é elogio coisa nenhuma, enfim. Então, a legislação, ela obriga a fixação de um cartaz que tipifica e informa o número para o qual ligar, em caso de abuso sexual e oportunação, né, da mulher. E qual é a lei, mostrando que não é culpa da mulher, porque a gente sofre isso, né, Tânia? Você é mulher, já deve ter vivido também assim, porque, olha, é incrível. Outro dia eu estava no supermercado e foi o dia em que eu cheguei no gabinete depois, e logo na semana seguinte aconteceu aquele caso da ejaculação no pescoço da mulher lá no ônibus em São Paulo, e eu falei, não, vamos fazer alguma coisa para falar mais desse assunto, para ventilar mais e tal, né? E eu me senti assim, o cara passou atrás de mim, comentou um negócio no meu ouvido, e eu, na hora, você sente meio que sem saber o que fazer, né? E você olha pra você e fala, nossa, será que a minha roupa tá meio esquisita? E a gente se culpa por estar chamando a atenção do indivíduo quando não, né? Não é isso. É aquela pessoa que tem que entender que não é hora nem lugar e que nada em você, nenhum sinal dá o direito do outro de ultrapassar alguns limites e falar sei lá, importunações, né? Então, essa lei, ela traz essa obrigação, se for aprovada, para que os ambientes, né, estabelecimentos privados, comerciais, principalmente de festas, de bares, tenham que afixar com o número de para onde ligar e o que fazer nesses casos. Porque a nossa cultura, infelizmente, tem muito disso. Pensa que abuso é estuprar alguém, mas a pessoa que fala que é contra o estupro pode ser a mesma que está puxando uma menina à força na balada. Isso também é crime, falta essa conscientização. Exatamente. Esse é mais um passo, pode ter outras atitudes aí da sociedade para melhorar esse pensamento nos planos do futuro? Eu acho que é importante. A gente criou uma conscientização, um grupinho que no 8 de março, Dia da Mulher, a gente fez uma conscientização. Fiz uma chamada lá na internet e algumas meninas de Taubaté, mulheres, voluntariamente se juntaram a nós. Nós fizemos um ato na Praça do Epaminondas, chamando atenção para o quanto de mulheres são violentadas, né, no país a cada 2 minutos, enfim. E aí, com esse mesmo grupo, a gente também está disposto aí a produzir e construir um grupo de debates que vá para os bairros conversar com as meninas, com as mulheres sobre o tema, numa tentativa, como você disse, de trazer diálogo, trazer informação para a sociedade, para a gente quebrar, reconstruir alguns conceitos juntos, que às vezes são conservadores e contribuem para uma série de violências e problemas que a sociedade vive. Quem sofre desse mesmo tipo de problema é a comunidade LGBT, e teve uma audiência pública aqui na casa. Se você não sabe, a gente vai explicar para vocês melhor agora o que foi essa audiência.
A senhora está com a palavra. Tem mais propriedade para explicar. Imagina, eu agradeço. Então, a gente realizou uma audiência pública que era para falar da população LGBT, para trazer à luz o debate, a discussão. Eu fui criticada nas redes sociais e eu entendo completamente isso, tenho tranquilidade em lidar com essa situação, porque as pessoas disseram assim, poxa, não tinha nada mais importante para você fazer, discutir, debater como vereadora? Eu vou falar, sim, tem outras dezenas de coisas extremamente importantes para a gente debater e eu tenho debatido, né? Fiz diversas audiências, diversas fiscalizações, estou presente em todas as sessões, nas audiências públicas de todos os temas aí que os vereadores, meus colegas fazem, eu estou presente na grande maioria delas e estou aí exercendo minha função de fiscalizar, de acompanhar os atos do Poder Executivo. E justamente porque é um assunto relevante, porque tem necessidade de ser tratado, eu também tratei da questão dos direitos da população LGBT. Tem gente que diz que é falar de privilégios para essas pessoas, que a gente não tem que segregar, que a gente tem que tratar igualmente, porque todo mundo tem que ser tratado com respeito. Maravilhoso, concordo plenamente. Ideal seria se a gente vivesse nesse mundo maravilhoso dos sonhos, em que todas as pessoas respeitassem umas às outras, né, independente das suas diferenças, opiniões, crenças religiosas, etnias, raças, enfim. Se a gente vivesse nesse mundo, realmente eu não precisaria propor uma discussão específica sobre população LGBT. E tanto é relevante que encheu a casa, né? A gente até deu uma olhadinha ali nas fotos. Isso, tem umas fotos. A gente teve uma apresentação aí de uma travesti, né? Foi linda e inédita na Câmara também. A gente teve a participação dos segmentos todos, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, né? Travestis. E o mais importante, a gente deu voz para todo um pessoal aí presente. Se eu não me engano, a gente teve cerca de 80 pessoas presentes. E a gente deu voz para essas pessoas que ficam à margem da sociedade, que não entram numa instituição pública porque se sentem envergonhadas, que não acham que têm capacidade de subir ali na tribuna como fizeram para defender aquilo que elas sentem, aquilo que só elas vivem na pele e por isso são capazes de dizer. A gente teve representado o Conselho de Psicologia, né, na pessoa da Bruna Falheiros, né? Que também milita sobre a população LGBT e é lá do Conselho de Psicologia. Enfim, a gente trouxe à tona um debate que precisa ser feito para a criação. E aí o encaminhamento da audiência era sugerir ao Poder Executivo a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT para que eles possam acompanhar políticas públicas. Tânia, foi muito importante. Só quem, né, acompanha e vive para saber. Eles citaram uma série de coisas que tem a ver com o serviço público e que discrimina eles, né? A forma de ser atendido por um profissional na saúde, a questão do nome social, ser chamado ou não, é lei federal. Isso não é a vereadora Lorena, quem Taubaté que está dizendo, né? Sim. Tem que ser chamado pelo nome que escolheu, tem que usar o banheiro que bem entender. Se você nasceu num corpo de mulher e se sente homem e se veste como homem, então você usa o banheiro de homem e você tem o direito previsto já na legislação federal e estadual de usar, por exemplo, esse banheiro, né? Sim. Então foram alguns dos assuntos que a gente tratou ali, porque não se trata não de privilégios. Gostaria eu que a gente não precisasse debater, que se eles fossem plenamente respeitados em seus direitos, a gente não precisaria realmente. Mas como não são, a gente traz a discussão. E agora a discussão vai para um lado de menos minorias, é o plano plurianual que afeta todo mundo sem distinção. Só que a vereadora pediu um requerimento com mais informações sobre esse projeto, mas não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu, vereadora? O que aconteceu é bem espantoso, né? Na verdade, eu não sei dizer o que aconteceu, não tenho resposta para isso. Na última sessão aqui na Câmara, eu perguntei para os meus colegas, quem quisesse ter a oportunidade de responder, de justificar, mas 8 dos vereadores votaram contra o meu projeto, o meu requerimento de informação sobre detalhamento das metas do PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Ele planeja, né, as
as prioridades da administração pública, da prefeitura, para os próximos 4 anos na cidade de Taubaté. Como você falou, esse toca toda a cidade, toca todos os assuntos. Se a gente tem problema na saúde, na educação, se a gente quer falar de esporte, de segurança pública, tudo tem a ver com o PPA. É o grande momento do vereador fazer valer a democracia, a participação, né? E o seu poder de fiscalização e contribuição na gestão da cidade. Então, ele vem um pouco sem detalhamento, sem grandes informações. Eu conversei na audiência pública, eu estive presente em todas elas, presidi um trechinho da audiência do PPA com os interlocutores da Prefeitura de Taubaté, os secretários municipais, a secretária de Odila, de Finanças, que esteve inclusive na audiência LGBT, também presente. E a gente pediu esse esclarecimento, um pouco mais de detalhamento nas informações. A Prefeitura super topou e tal. Quando chegou na Câmara, na hora de aprovar o meu requerimento, que ele tem que ser aprovado pelos vereadores, o meu requerimento não foi aprovado. Teve voto contrário da vereadora Vivi, vereadora Graça, vereadora Gorete, vereador Boanerge, vereador Dentinho, vereador Bob, vereador Douglas e vereador Fião, 8 vereadores, votaram contra o meu pedido de informação, de requerimento, né? É uma pena, mas né, devem ter suas razões. E o que a gente fez também é produzir uma sugestão sobre como apresentar as metas fiscais, né? Que foi uma audiência que a gente teve uma semana depois do PPA e que tem, de novo, tudo a ver com planejamento, porque aí a cidade planeja. Os vereadores deveriam acompanhar a execução e a qualidade do gasto do dinheiro público, que é de todos nós, e comparar o planejado com o que foi efetivamente realizado, né? Só que da forma como a prefeitura apresenta, eles têm buscado melhorar, é um processo de avanço. Eu falo desse assunto desde 2012, eu não era vereadora e a TV Câmara certamente tem as gravações aí das minhas participações como cidadã nas audiências do PPA, da LOA, né? Em que eu falava sobre o detalhamento. É alvo, inclusive, do que eu estudo, da minha profissão, que sou gestora de políticas públicas, do meu outro trabalho também, que é na minha empresa, a empresa de consultoria que eu tenho, né, e que eu dou consultoria eventualmente, que a gente fala da participação popular e do orçamento público aí pelas cidades, né? E aí, resultado, mostrei essa sugestão que eu acho que a gente tem aí para mostrar também. A gente tem, olha lá. Olha lá. Para vocês que nos acompanham, tem uma série de numerozinhos que torna participar desse processo de orçamento do município pouco acessível para a população, né, Tânia? Normalmente a gente não costuma gostar daquilo que a gente não entende, exatamente, né? Como é que a população, como é que a gente vai cobrar a participação das pessoas se elas não têm capacidade de entender e não é culpa delas, é porque é difícil realmente e porque o poder público não ajuda as pessoas a entenderem, né? O poder público tem tido pouca intenção e dispensado pouca energia em dar ferramentas para os conselhos municipais, para as escolas, para os alunos, para as pessoas aprenderem a participar. E aí a gente vê ali, tem um númerozinho que é a ação. Aí é um número, né? Isso é previsto em lei, tem lei que organiza isso, qual que é o númerozinho da rubrica, tal. Aí tem o programa, né? O programa e depois a ação. E aí tem o nome da ação, como por exemplo ali, conservação de estradas rurais. Aí vem a meta. A meta é 50 mil metros quadrados conservados de estradas rurais. Isso estava lá no planejamento, né, no PPA e depois na lei orçamentária também. Daí vem aqui na execução orçamentária e às vezes é mostrado em quilômetro. Como é que eu vou comparar? A meta era fazer tantos metros quadrados e agora quilômetro. Ai, vereadora, mas você é ignorante, vai lá e faz a tradução do metro para quilômetro. Não, ninguém mas é obrigado. Não é assim, gente, não é assim. É uma peça oficial, séria, de planejamento, né, prevista na legislação. Tem que estar a unidade de medida igual. Eu tenho que comparar metro com metro, quilômetro com quilômetro, né? E tem indicadores verdadeiros que permitam que a gente vá lá, acompanhe e saiba se foi executado. Depois, quanto por cento que a prefeitura gastou do dinheiro disponível para fazer isso? Ah, gastou lá X%. Ah, e não gastou o resto por quê?
Pretende gastar quando? Sim. Vai dar tempo de gastar até o final do ano? Enfim, esse é o grande papel do vereador, né? Faltam muitos detalhes, então, a serem lapidados, mas a gente acompanha aí o trabalho da vereadora, de todos os outros vereadores também, é claro, porém, nosso tempo acabou, passa rapidinho, a gente sabe, mas se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo ou quer ver outras, você sabe que é só ir no site, no Facebook, no YouTube e, é claro, acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. A gente agradece a audiência e até a próxima. Obrigada, até a próxima.